nosso presidente, doutor Marcelo Henrique, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando agora nossa atividade. Doutor Davi Martins Júnior, nosso coordenador da Comissão de Direito Previdenciário, boa noite a todos os amigos e amigas. Quero cumprimentar também o doutor Jace, que hoje é um dos palestrantes, né? Mais uma vez, né? Você trabalha como vice-coordenador, é palestrante, é tudo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo por toda a sua dedicação, pelo seu esforço para com a nossa advocacia, da nossa sucessão. Um abraço a todos os amigos, advogados e advogadas aqui presentes. O presidente, o Dr. Jace, ele é multitarefa, né? Como vários membros da nossa comissão, a gente tem um orgulho assim, de ter uma comissão bem ativa e vários membros, a gente tá aqui, a Thalissa, a Eunice, a Cláudia, enfim, eu não vou ficar citando a Janaína, a Milena, eu vou parar de citar nome para não correr o risco de falhar alguém, né? Mas todos eles são multitarefa e nos orgulha muito, né? E o Jay, nós temos também uma questão de pontuação, que quando ele dá aula, alguma coisa, a gente vai marcando uma pontuação para ver quem acerta o nome dele e quem erra. Então, a gente faz, no final, um bolão para ver quanto. Né? Mas que... O William... Deixa eu só dividir, doutor Davi, meu irmão. Só estou passando para deixar um abraço para vocês, me colocando sempre à disposição para qualquer questionamento, qualquer pedido que vocês queiram fazer. Estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Eu sei, esse assunto aqui, claro, que me chamou a atenção quando fala honorários, né? Honorários todo mundo quer saber, né? Então, mas eu vou deixar com os senhores e senhoras. Doutor Davi, precisa de alguma coisa desse presidente ou qualquer colega? Não, presidente, eu queria mesmo agradecer a sua presença mais uma vez na nossa atividade. Um tema importante também, essa nova tabela de honorários, uma conquista importantíssima da OAB para os advogados, né? Acho que tem muitos advogados que não estão aplicando ela como pode ser aplicada, né? Então, a gente está agora aqui, vamos ver se a gente consegue esclarecer e aplicar ela da maneira correta. E, mais uma vez, agradecer aí todo o seu empenho na presidência da nossa subseção. Tá? Dr. Jay, se quiser falar alguma coisa. Eu fico só muito lisonjeado com as palavras do Dr. Marcelo Henrique, né? Que nos representa muito bem aí, presidindo a OAB. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar podendo aqui conversar com o pessoal, com os doutores. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a todos, então fica aqui meu abraço a todos, que tenham uma ótima atividade na Comissão de Direito Previdenciário. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Boa noite, presidente. E, então, já vamos na sequência, passar a palavra. O Dr. Jace vai começar fazendo a exposição sobre o tema hoje, né, que é a nova tabela de honorários e seus detalhes, e daí a gente vai dando sequência, tá bom? Quem tiver no celular, a dica é que coloque ele na horizontal, porque quando a gente for fazer o compartilhamento de tela, vocês vão conseguir ter uma melhor visualização do texto, tá bom? E aí eu vou pedir de agora em diante, permaneça o microfone fechado. Depois, se alguém quiser fazer alguma questão, pode fazer, tanto pelo microfone como pelo chat. Só a hora que acabar de falar, poder fechar de novo, tá bom? Pode ir lá, Dr. Jace, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Davi, pelo esse convite aí. Mais uma vez, a gente tentando auxiliar, de certa forma, a advocacia, né, previdenciária em especial. E com esse tema, que ele é muito, assim, ele gera muita dúvida, né? E a gente tem muito conflito, porque devido a cada subseção, cada seção, perdão, seccional que tem sua tabela. Então, eu vou trazer um pouco aqui a questão das ementas, do inventário, né, da OAB também, e também falar um pouco do processo administrativo, dos honorários no processo administrativo, né? Tendo em vista que agora, esse ano, nós já tínhamos bastante... a reivindicação era grande, foi grande em 2019, mas acredito que em 2020 aumentou ainda mais devido até mesmo às questões da gente ver
questão de agora com esses benefícios sendo concedidos de forma online, né, do INSS, INSS digital, enfim. Então, eu vou trazer um pouco do processo dos honorários na fase administrativa, o que está acontecendo, o que ocorre, como que ocorre, e quais são as boas novas, né, ou as notícias, os projetos de lei que está tramitando aí para a gente ter esse destacamento tão desejado, né? Bom, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu só abrir aqui, que eu quero compartilhar. Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte: os honorários administrativos, né? A questão do destacamento dos honorários administrativos sempre foi uma discussão que ocorria, né, com os advogados, na OAB, enfim. Por quê? Em que pese eu também tenho que dizer aqui que eu não tenho, pelo menos até o presente momento, meus clientes são todos assim, sempre pontuais, eu não tenho problema com os honorários advocatícios, né, na via administrativa, porque os meus processos, na maioria deles são administrativos, né, porque eu tento conceder o benefício na via administrativa, então eu uso muito a via recursal, e então a maioria dos meus processos eles tramitam na via administrativa. É lógico que tem um ou outro processo aí que não compensa recorrer para a via administrativa, então eu vou para a via judicial. Mas, enfim, os processos, eles são... como é que ocorre, né? A gente faz o contrato lá da fase administrativa e depois da fase judicial, monta um contrato só que a gente fica preocupado, né? Nós, advogados, ficamos preocupados com os honorários. Porque quem vai levantar esse dinheiro lá quando for deferido o benefício, quem levanta o dinheiro é o segurado, não tem o destacamento. Então, às vezes, na maioria das vezes, nós vamos até junto com o segurado, com o beneficiário lá no banco, aí tem que fazer aquela transferência para a conta dele, depois da conta dele transfere para a nossa conta, e mesmo assim, nós ficamos preocupados com essa situação, né? Então, o que seria melhor ali? Seria mais interessante se houvesse o destacamento. Por quê? O destacamento, ele homenageia o advogado, né? O serviço, ele valoriza o serviço do advogado, porque o advogado trabalha mais tranquilo, de forma que menos preocupado com a questão dos honorários, em que pese, nós saibamos que a preocupação maior do advogado previdenciarista, nós temos aí a consequência que são os honorários, mas a gente prefere, a gente luta para ter o benefício deferido, né? A questão dos honorários, é lógico que faz parte da nossa vida, a gente precisa dos honorários, como qualquer outra profissão, né? Receber para aquele serviço prestado e um valor digno, né? Digamos de passagem. Nada de aviltamento, essas questões todas. Pois bem, então, o que ocorreu esse ano 2020? Na verdade, a partir do ano passado, quando entrou o meu INSS, o INSS digital, que já vem de longa data esse projeto sendo desenvolvido, o INSS implantou, né? Primeiro veio o meu INSS, depois veio o convênio, ficou essa lacuna, esse problema dos honorários. O que nós tínhamos que o advogado pressionava, né, a OAB, para a OAB ver se lançava um projeto de lei, ver se ia lá, fosse até o Congresso, pleitear essa situação, né, para garantir uma maior segurança. E aí surgiu um projeto de lei. Eu vou compartilhar ele aqui, né? Eu estou falando mais do período. Quer ver? Deixa eu só abrir o compartilhamento de tela. E surgiu esse projeto de lei que veio ao encontro desse... Aqui, vocês estão... Peraí. Aqui. Compartilhar. Aí. Vocês estão vendo a tela? Viu? Ótimo. Então tá. Então, esse projeto de lei veio ao encontro dos reclames da advocacia, né? O que ele fala, o projeto de lei? Ele altera ali, em síntese, esse projeto de lei ele altera o artigo 115 da Lei 8.213,
né? É o projeto de lei 4.830 de 2020, desse ano, esse projeto de lei. Ele não sofreu nenhuma emenda ainda e ele é de autoria, acho que doutor Rodrigo, eu já vou ler ao final ali, mas enfim, o que ele fala? Ele fala do destacamento dos honorários na via administrativa, né? Ele altera ali no inciso no 7º, né? Pagamento de honorários na condição do contrato assinado pelas partes, apresentado no processo administrativo, respeitando o limite máximo arbitrado pela tabela de honorários da seccional da Ordem dos Advogados do local da prestação de serviço. Como é que funciona isso? Nós tínhamos um problema. Qual era esse problema? Os honorários advocatícios barrava essa questão do destacamento, barrava na questão de que eles tentavam, na verdade, quem é contra essa questão do destacamento fala o seguinte, tem o seguinte raciocínio, ó, o segurado ele é hipossuficiente. Se ele assina um contrato de honorários ali de 60%, 50%, quem vai fiscalizar esse honorário? Né? Então, não poderia fazer um destacamento de honorário ilimitado, de valor ilimitado. Né? Mas muito simples isso. Basta colocar a tabela, igual fez o projeto de lei. Então, eu acredito que essa discussão ela era inócua. No primeiro momento, na verdade, só surgiu essa discussão para barrar, na verdade, para não ter um projeto de lei. Porque era muito simples resolver como foi resolvido no projeto de lei. Né? Em tese, assim, imaginando no mundo ideal, esse projeto de lei ele está bem explícito, ele está bem detalhado nessa questão. Como funcionaria? No ato da assinatura dos honorários, do contrato, da procuração, ali teria um contrato previdenciário, um contrato que a gente faz normal de honorários, contrato de prestação de serviço, que disciplinasse nos termos, no limite da tabela, da localidade daquela prestação de serviço, os honorários daquele serviço, daquele benefício, né? E aí a pessoa, ou o advogado, ele iria juntar no processo administrativo esses honorários e fazer como se fosse hoje, que a gente chama de MLE, né? E igual ocorre no TJ, um preenchimento de um formulário para destacamento daquele honorário. Com base, também eu acredito que deveríamos juntar também a tabela da OAB vigente, né? Porque talvez por falta da tabela, a gente sabe que talvez o servidor não iria lá buscar a tabela de honorário. Deixa eu ver qual que é a tabela vigente aqui, ele ia, enfim, não ia realizar o destacamento. Mas é isso. E ali nas razões, na justificação, ele fala justamente que devido o meu INSS, o processo digital dos benefícios, né? Ele fala o seguinte, ó, tanto é que hoje um segurado que que seja rural, ele tem dificuldade, às vezes ele tem que deslocar de uma cidade para outra, para ir lá requerer o benefício dele, ou requerer, por exemplo, um CNIS, um extrato, ele não tem acesso à internet. Não sabe, também se tem, não sabe que pode ser emitido isso aí pela internet, feito tudo pela internet. Então, às vezes ele desloca de uma cidade, vai para outra cidade, nessa outra cidade ele chega lá e fala, ó, não tem, aqui é só agendamento. Então ele perde a viagem, tudo. Então, para melhorar na verdade, para garantir o acesso desse segurado, né, ele teria que contratar um advogado. Mas, em tese, os advogados também, para se deslocar até o local, depois pegar esse segurado, levar lá no banco. Tem muitas cidades hoje, ocorreu um levantamento semana passada ali na mídia, que tem diversas cidades que não têm rede bancária. Então, a pessoa tem que se deslocar do município para outro. E, automaticamente, para recebimento, se não tem outro lugar para receber, uma lotérica, enfim, também tem que deslocar do município para o outro, o advogado teria que pegar esse segurado e deslocar com ele. Tá? Então, para privilegiar esse acesso a esse segurado, ocorreria o destacamento. Essa que está a justificativa aqui na justificação, e eu concordo, eu acompanho esse entendimento. Né? Pois bem, então ocorreria esse destacamento de honorários no limite da tabela da ordem, e aí ocorreria um pagamento na conta que o advogado apontar daquele valor, e o restante lá na conta do segurado, né? Na conta de benefício dele. Mas, o que ocorre?
esses honorários, eles têm a tributação. Até seria uma forma melhor do fisco tributar esse valor também. Isso aí seria até uma vantagem para o fisco, para ocorrer a tributação nesses valores. Então, como é que ocorreria? Fez o destacamento dos honorários do advogado, vai sofrer retenção de imposto de renda, se houver, e fica mais fácil para o fisco manter o controle desses honorários. Então, a gente teria uma seguinte situação. Bom, se eu quero fazer o destacamento dos honorários, se eu acho que eu corro risco daquela situação, daquele segurado, até mesmo para ele, imaginando que ele vá mudar, ele fala, eu estou entrando agora, doutor, mas talvez estou com intenção de mudar tal. A gente faz o destacamento. Não necessariamente seria obrigatório efetuar esse pedido, né? Todo mundo agora só tem que ser destacado os honorários, não. Até mesmo para garantir ali que tem outras formas de recebimento. Pois bem, então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar, ocorreu destacamento, tem um limite? Tem um limite. E qual é esse limite? O limite da tabela da OAB vigente. Então, mas vigente na data de quando? Na data da confecção do contrato, da prestação de serviço ou da liberação, porque nós sabemos que, às vezes, a análise administrativa, ela pode ser que demore 1 ano ou mais, né? Então, seria de quando? Quando da concessão do benefício ou do contrato, de firmar o contrato, daquele período, daquele momento em que foi firmado aquele contrato. Seria daquele primeiro contrato. Por quê? Nós poderíamos ocorrer na seguinte situação. A pessoa vamos imaginar que ela coloca como honorários mínimos ali na via administrativa 4 benefícios. Mas, na verdade, o limite seriam 3, né? Vamos imaginar essa seguinte hipótese. Então, quando no decorrer do processo chega uma nova tabela e fala, não, agora são 4 benefícios, o limite ali e tal. Mas nós sabemos que quando foi elaborado esse contrato, não era aquele limite. Então, é isso que nós temos que atentar nessa situação, de quando o contrato foi elaborado e foi assinado pelas partes, vigente naquela data. Entendo eu. O projeto de lei, ele não entra nessa situação, então vai demandar uma regulamentação nesse sentido, tá? Mas entendo eu que seria dessa forma, até para segurar ali o melhor segurança ao segurado, né? Garantir maior segurança ao segurado. Pois bem, feito esse introito, nós vamos ali agora na seguinte situação. A ementa, hoje eu utilizo nos meus contratos, deixa eu só pegar aqui, eu vou pegar um modelo que eu tenho, tá? Que eu quero demonstrar a seguinte situação. Só um momento aqui, que eu vou interromper o compartilhamento. Nos meus contratos, eu coloco uma ementa do TED de São Paulo. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da Seccional São Paulo, tá, pessoal? Então, pode ser que tenha alguém assistindo ali que é de outra região, ou, enfim, que pode ser que vá assistir, né? Porque acho que vai ser disponibilizado também, isso fica disponibilizado no YouTube. Então, nós estamos falando de São Paulo agora. Pois bem, deixa eu só pegar aqui. Por quê? Tem um limite nas questões dos honorários administrativos. Na verdade, tem um limite nos honorários administrativo e judicial, mas eu vou falar agora do administrativo. Tem uma que eu coloco no meu contrato para garantir uma maior transparência ao segurado, né? A hora que o segurado vai assinar o contrato, ele tem uma maior transparência ali na questão dos honorários, na questão de recebimento. Eu deixo bem claro para o meu cliente que os honorários, esses honorários contratuais ali, tem 2 formas. Eu deixo assim, isso é uma forma de trabalhar, tá, pessoal, tá, doutores? Eu deixo bem claro para o meu cliente o seguinte: olha, tem como você pagar os honorários todos de uma vez, se a demora do processo, ou pagar ele parcelado. Mas, enfim, sempre seguindo a tabela da OAB. Sempre seguindo a tabela da OAB. Então, eu só queria aqui pegar um anexo meu aqui. Só um momento que está abrindo aqui, meu computador é muito rápido. E para demonstrar para vocês, para os doutores, o seguinte.
a questão dos honorários da parte do período, ou você pegar a parcela fixa, mas a demora do processo, muita gente pergunta, questiona, me chama aqui, doutor, ó, demora do processo, eu fiz lá 4 benefícios, 3 benefícios, 3 rendas, a demora desse processo, eu posso cobrar um a mais? Por exemplo, eu cobro 3 benefícios mais 30% dos atrasados daquele período. Lembrando, pessoal, essa demora desse processo não é demora na análise. Nós não temos ainda negativa. Não é igual a judicial, que está correndo todo aquele que a gente já entrou com o pedido judicial e já tem a pretensão resistida, né? Nós entramos com o pedido, enfim. Deixa eu só... Então, essa demora, na verdade, não ocorreu análise ainda. Então, eu entendo que essa demora, ela não nasce o direito do advogado em cobrar também os 30% por essa demora, tá? Em que pese tenha essa forma de cobrança. Pois bem, deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Vocês voltou aqui compartilhar, né? Aqui, ó. Eu coloco um anexo. O que eu faço? No meu processo, no meu contrato, tem lá as cláusulas de honorário, que eu estipulo o valor dos honorários, e junto, eu coloco no final do contrato, eu coloco esse anexo. Por quê? Para deixar bem claro, e eu falo que junto o anexo e tal, para o segurado, que pese talvez ele não entenda esse daqui, mas se houver um questionamento do meu contrato lá no TED, né, na OAB, eu tenho essa transparência. Então, esse daqui fala da revogação, que eu vou falar um pouco mais adiante ali da questão da antecipação de tutela. Ali, ó. E a base de cálculo do valor recebido até o trânsito acrescido de 12 parcelas. A nossa tabela da OAB, ela alterou essa questão. Né? Acho que o doutor David Martini vai falar um pouco disso aqui, porque nós tínhamos essa emenda. Eu acredito que isso aqui vai ter que ser alterado, né? O doutor Davi vai explicar melhor. E tem também essa questão da antecipação de tutela, né? Que é na via judicial. Pois bem, então, com base nesses argumentos aqui, nesse TED, nessas emendas, eu tenho a seguinte situação. Nós temos um processo administrativo que ocorreu, teve a demora do processo. Eu estou com um processo, doutores, que ele já está com mais de 1 ano e meio em análise. Então, imaginando o seguinte, eu lá pactuei X valor de honorários com o meu cliente, e aí se eu tivesse esse valor fixo, mais esse percentual de atrasados, daria... É certo que dá menos que a metade, né? Dá menos que a metade. Então, em tese, não pode ser maior que a metade. Mas não pode ser cobrado desse jeito. Eu entendo, né? Aqui o meu entendimento. Pode ser que o doutor Davi entenda de forma diferente, depois ele pode apontar o entendimento dele, mas enfim. Então, nós não poderíamos, na fase administrativa, cobrar o fixo mais o percentual. Nós temos aqui no estado de São Paulo, eu faço parte de alguns grupos de outros estados, e lá nos outros estados não tem essa discussão. Lá eles aplicam, tem gente que entra com, eu cobro R$5.000 para entrar com benefício, mais X valor dos atrasados na via administrativa. E isso não é defeso lá, né? Não é proibido lá na seccional ou naquele estado lá. Tá bom? Então, nós temos que imaginar, o estado de São Paulo é de uma forma. Então, qual é o questionamento? Qual que é o valor que pode se cobrar de honorários, desde que não seja aventamento, mas qual que é o valor que posso cobrar fixo, mais percentual, no estado de São Paulo, na via administrativa? Eu entendo que não. Pois bem, essa questão dos honorários, né, deixa eu só pegar agora, indo para fase judicial. Nós tivemos ali a questão dos honorários, eles foram, não tivemos êxito na via administrativa, então os honorários são aquele fixo, mesmo com a demora do processo, a gente faz um contrato bem elaborado e nós vamos para a via judicial.
Na via judicial, eu não tenho costume de pedir antecipação de tutela. Por quê, doutores? Porque, primeiramente, que as questões que demandam antecipação de tutela, é muito difícil também o GF, né, as ações no GF, o GF conceder antecipação de tutela. É difícil não, é raro, né? Apesar de conceder, é raro. Mas, e além do mais, você fica com essa questão dos honorários. Antecipou a tutela, como é que fica o recebimento dos honorários? Então, nós fizemos um contrato. Nesse contrato, eu coloquei essa questão dos honorários, né? Coloquei os honorários X valores, e aí eu venho com esse anexo no final. Se os honorários judiciais, se tiver antecipação de tutela, na revogação da tutela, que é essa primeira ementa aqui, na revogação da tutela, por ocasião de sentença desfavorável definitiva, os honorários advocatícios cobrados sobre o valor recebido pela parte deverão ser a elas devolvidos. Ou seja, se devolve o principal, devolve também o acessório, que são os honorários. Mas é permitido sim, a OAB ela admite e ela permite que seja cobrado os honorários na antecipação de tutela. Em que pese nós tenhamos ali entendimento contrário, que fala, não, o advogado estaria se tornando um sócio do segurado. Mas veja bem, se não ocorresse essa antecipação de tutela e, ao final, julgado procedente a ação, os 30% cairia sobre todo esse proveito econômico. Né? Então, nós temos que entender que a antecipação de tutela, a OAB São Paulo, ela admite, inclusive tem ementa falando que pode receber sim na tutela, enquanto tiver lá no percentual do contrato de 20% a 30% dentro dos limites da tabela da OAB. Pois bem, então, essa questão é muito discutida, né? Assim, posso ou não posso receber? E deixar bem claro isso para o segurado. Nós temos que deixar bem claro. Olha só, primeiro, na questão da tutela, revogação da tutela, possibilidade de devolução desses valores. Né? A gente tem que deixar bem claro isso, eu coloco isso no contrato. E segundo ponto, se for deferida a tutela, explicar esse procedimento. De forma, é lógico que a gente também não precisa entrar nos muitos detalhes, porque também o que muito fala também ele não entende. Então, a gente fala, antecipação se o judiciário conceder teu benefício, aí você explica que é uma antecipação de tutela, fala, eu vou cobrar 30%, porque depois você não vai receber esse valor, porque você já vai estar recebendo quando for efetuar o cálculo na execução. Enfim, deixar claro isso para o segurado, porque não raras vezes o segurado ele não entende, ele assina o contrato, não entende. Outra questão muito interessante nos honorários que eu coloco no meu contrato. O STJ, esse ano, ele analisou, ele entendeu da seguinte forma. Veja bem, para ocorrer retenção de honorários, em que pese seja verba alimentar os honorários, tem que ter anuência do beneficiário. Então, o que eu coloco no contrato meu? Tem uma cláusula no meu contrato que eu coloco, em caso de inadimplemento de honorários, o segurado autoriza a retenção no benefício dele. E eu peço a retenção. Tá certo que eu nunca precisei, mas nós temos que deixar isso aí. Porque antigamente, o STJ já, num caso analisado esse ano, recente essa decisão, eu tenho ela aqui, eu posso disponibilizar para os doutores depois, ele entendeu, se não constar isso no contrato, não vai ocorrer retenção. Não autoriza a retenção. E aí fica difícil. Né? Aí você tem outros meios, lógico, para executar esse contrato, mas, enfim, a retenção no benefício não vai conseguir, tá? Para reter na fonte ali. Outra situação que eu queria apontar. Nós temos, então, os honorários contratuais na via judicial, depois tramitou todo o processo, transitou em julgado. Vamos lá, a parte de execução. Nós temos esses honorários. Nós juntamos lá na inicial, eu junto com a inicial o contrato, apesar que não precisa, você pode juntar na fase de execução, antes do levantamento do RPV, na verdade, né? E você pode juntar esse contrato para ocorrer o destacamento. O que está ocorrendo? Nós tínhamos uma resolução em 2016
eu não lembro, 486, acho que era, 2016, que ela autorizava o destacamento dos honorários. E ela foi revogada agora na via judicial, e ela foi revogada pela resolução 458 de 2017. Então, o que tinha? Como é que funcionava antes? Nós juntávamos os contratos de honorário, ocorria o destacamento. Se os honorários eram, se era RPV, o principal, os honorários, ele poderia ser, se fosse inferior, ele poderia ser pago por meio de destacado, né, por meio de RPV, se fosse precatório. Acabou isso aí. Inclusive, com base nessa resolução 458, nós temos um outro problema, que agora o que era a regra, que são os honorários contratuais, você pode, salvo se, lá fala no estatuto, né? Salvo se comprovado, o advogado pode ter o destacamento. Só que agora o judiciário, TRF3 em especial, eu não tenho visto isso aí nos outros tribunais, né? Lá nos grupos não tem um compartilhamento, o pessoal não tem questionado, ninguém tem se manifestado. Então, é do TRF3. Os honorários, nós temos que juntar a declaração do segurado informando que não foi pago. Ou seja, o que era uma exceção virou regra. Hoje é regra, então. Se você quiser o destacamento, juntar os honorários, você juntar a declaração do segurado lá falando, não paguei nada, tal, que é um absurdo, é uma violação. Eu acho uma violação isso às prerrogativas do advogado, né, da classe, em relação ao destacamento dos honorários. Tá? Então, eu gostaria muito de deixar essa situação dos honorários advocatícios na via administrativa. Nós tivemos o Conselho de Recurso RPS, está em reunião, segundo consta, que está tentando implementar, saindo esse projeto de lei, implementar na fase recursal do INSS, esse destacamento também. Então, o INSS ali de conhecimento, vamos colocar na primeira instância ou na fase da autarquia e depois na fase recursal. Pois bem, essa questão dos honorários, então nós temos, resumindo, os honorários advocatícios ali na fase administrativa, que pode ocorrer o destacamento até na fase recursal, no CRPS, só que eu tenho alguns amigos ali, inclusive servidores do INSS que entende que isso aí vai ocorrer muito difícil, porque se o sistema hoje não consegue analisar, fazer uma análise do processo, quanto mais o destacamento, né? Nós não teríamos ali uma tecnologia suficiente para fazer isso aí, e demoraria para desenvolver. Por mais que saia esse projeto, os pessimistas, né, vamos dizer assim, aqueles que, por mais que saísse esse projeto de lei, fosse aprovado, se tornasse uma lei ordinária, esse destacamento ainda assim iria demorar para ocorrer, porque nós não teríamos sistema que conseguisse fazer esse controle. E aí também o servidor ficaria como um fiscal, né? Porque ele teria que ler ali aquele contrato de honorários, depois ver a tabela da OAB e pagar, e aí às vezes o servidor não queria assumir esse compromisso, mais esse ônus, né? Porque na mira da Polícia Federal, enfim, nós sabemos disso. Então, nós temos esse destacamento dos honorários. Depois eu falei também da questão dos honorários na via judicial. Então, o valor dos honorários, a questão da antecipação de tutela e da questão da resolução hoje, 458 de 2017, que explica, que determina a forma em que o TRF3 vai fazer o destacamento desses honorários. Tá? Agora, se algum dos doutores tiver alguma dúvida, eu estou aqui, deixa eu ver, aberto às dúvidas, tá bom? Espero que não tenha falado muito rápido, mas era isso que eu tinha para dizer em síntese. Pessoal, Jace, obrigado, parabéns aí pela exposição. Vai continuar, né? Vamos continuar agora aqui com a gente, né? Fazendo esse grupo de estudo. Pessoal, alguém tem alguma coisa aí já para perguntar para o Jace, para colocar? Que depois eu vou seguir também agora com a segunda parte. Eu tenho, doutor. A minha pergunta é o seguinte, eu até
fui dar uma olhadinha na tabela que está agora vigente lá no site da OAB, e aí na parte de administrativo está constando só um valor mínimo, que é 2.500 e alguma coisa, não me recordo agora, e em percentual de 20 a 30. A primeira pergunta houve alguma mudança com relação àquelas disposições que alguns advogados praticavam, os 3 benefícios ou 4 benefícios, né? Existiam diferentes pessoas que praticavam dessa forma. E a outra pergunta é se eu costumo fazer o seguinte, eu já colocava as 3 prestações, né, na seara administrativa, ou 30%, porque a OAB permite lá, né, os 30%. O que fosse maior. Essa interpretação, os doutores vê algum impedimento sobre isso? Então, 2 perguntas. A primeira é sobre a mudança da questão de quantidade de prestações, e a segunda, se vê algum impedimento em estabelecer as 2 situações, o que for maior, só que dentro do valor mínimo e máximo previsto na tabela. Excelente questão, doutora. Seguinte, vamos lá, vamos então da segunda, da última para a primeira. Pois bem, eu entendo que você pode colocar no seu contrato um ou outro. O que não pode colocar é um e outro, né? Então a doutora pode colocar lá, eu quero valor fixo, nesse valor fixo aqui, ou 30% que for maior, tá? Desde que não seja superior ali a questão desde que não some os 2 valores, né? Desde que não seja assim valor fixo e percentual, os 2 juntos, tá? Na via administrativa. Então, eu entendo dessa forma, tá? Agora, quanto à questão dos honorários ali do valor, aquele 2.000 e poucos, que a tabela, até eu tenho ela aqui, eu vou só compartilhar ela aqui também, que é a seguinte questão, nós tínhamos uma tabela que falava em quantidade de benefício, né? Deixa eu só pegar aqui, OAB, São Paulo, tabela. Quer que eu compartilhe aqui, James? Aqui. Não, acho que eu já deu aqui. Já estou com ela até aberta. Seguinte, essa questão, nós temos que tomar muito cuidado com o quê? O aviltamento, né? Então, aqui nós temos o limite, nós só pensamos no limite máximo, só que nós temos o limite mínimo também, né? Inferior a esse valor aqui, estipulado na tabela, é o limite mínimo. E onde que teve a questão, que eu acho que o doutor Davi vai explicar, vai falar sobre isso, foi na diferenciação, ou seja, na alteração do conceito, ou melhor, eu ainda chamo de ampliação do conceito de proveito econômico. Porque proveito econômico sempre foi proveito econômico. Mas nós tínhamos uma interpretação antes que o proveito econômico era até tal situação. Nós tínhamos até aquela fase do processo que aquilo era proveito econômico e aplicávamos aquela tabela com base naquilo. Então, qual que é a alteração que teve? Que foi a principal alteração. Foi alterar esse conceito, pelo menos esse entendimento da OAB São Paulo de proveito econômico, que é o que o doutor Davi vai explicar na questão dele. Agora, a questão de 3 ou 4 benefícios, se não ficar inferior a esse valor mínimo aqui, de 2.508, que muito provavelmente não ficaria, né? A gente pensar assim, numa aposentadoria, estabelecimento de aposentadoria, auxílio acidente, pensão por morte, enfim, se não ficar inferior a esse 2.508, eu não vejo problema ali em cobrar 3 ou 4 benefícios. Só não pode antes cobrar 3 ou 4 benefícios inferior a esse piso ou superior ao teto, né? Esse é o meu entendimento. Tá bom? Mas você pode colocar no seu contrato um ou outro. O importante é transparência no contrato, certo? Deixar bem claro, se possível, essa parte em negrito,
tem uma questão do contrato, e eu coloco inclusive nos anexos, que é essa questão dos honorários, né? Eu deixo lá a ementa da OAB, enfim. Apesar que agora a gente pode, a tabela da OAB, ela deu uma alterada e valorizou ainda mais o serviço do advogado. Tá bom? Era isso, doutora? Respondi sua pergunta? Então, ótimo. Obrigada, doutor. Tem uma questão aqui no chat, mas eu vou falar sobre a questão de quando o juiz reduz, diz, o contrato. Aí depois a gente segue. E eu também vou falar sobre essa questão que a Bruna colocou, viu, Bruna? Porque eu discordo do Jason em um ponto. Mas eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida para falar antes. Doutor, me ouve? Depois. Ouvimos, Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bom, tudo bem. Você está me vendo também? Sim. Ah, então tá bom. Saudades, hein, pessoal? Então... Cumprimento todo mundo aí antes de... bom, eu queria fazer uma pergunta para o Jason no sentido de que ele falou sobre o valor de devolução, né? E aí, nas considerações importantes que tem na tabela dos honorários, ele diz no finalzinho, né? Ele diz o seguinte: honorários que remuneram os serviços da advocacia previdenciária. Dessa forma, na eventual obrigação do cliente em devolver os benefícios recebidos, não implica a obrigação de o advogado devolver os honorários contratuais. Então, diante disso, eu queria só esclarecer essa questão, se a gente, tocando no ponto da antecipação da tutela. Pronto, liguei o microfone. Bom, então, doutor, é o seguinte, veja bem, ó, eu entendo, a questão da tabela, da nova tabela da OAB, eu acho que é isso que o doutor Davi vai divergir de mim, né? Que é o seguinte, do meu posicionamento, é o seguinte, eu entendo que o nosso contrato é acerca do proveito econômico, né? Se a parte não obteve proveito econômico, em tese, imaginando um contrato, a não ser que você tenha um contrato ali que você cobre X valores e tudo bem. Mas se é um contrato do proveito econômico, em tese, o cliente, se ele tem que devolver, o segurado ele tem que devolver esse valor, não teve proveito econômico. Entendeu? Então, eu entendo que sim, deveria devolver. Mas o que eu acho que quis dizer, ou que disse, enfim, que era uma discussão que já antiga, que já ocorria antes. É o seguinte, automaticamente, eu tenho que esperar uma provocação, eu tenho que esperar uma execução para eu devolver, ou ele devolveu, eu tenho que devolver também. Eu já entendo que eu acredito que tem que esperar. Talvez o INSS não execute imaginando esse destacamento, houve esse destacamento do honorário, devolver esse valor, e aí, como é um valor à parte, né, ocorreu esse destacamento desse honorário, aí sim tem que devolver. Mas aí tem que esperar a provocação. Mas imaginando o seguinte, tem vários contratos, acho que inclusive muitos advogados com aquele problema de ter o honorário, o contrato questionado, ter que ter declaração lá, enfim, o que o advogado faz? Ele levanta tudo. Ele levanta o valor integral do RPV ou do precatório e depois presta conta, repassa o valor do cliente, retém os honorários dele e repassa o valor do cliente. Quando isso ocorre, vamos imaginar o seguinte, não sei, ocorreu algum problema e teve esse levantamento, e aí depois uma rescisória, sabe lá, alguma coisa assim, imaginando a seguinte situação, tá? Bem esdrúxula mesmo, bem assim, atípica. Ocorreu uma rescisória, devolver? Tem que devolver, porque quem fez, levantou todo o valor, ali não tem um destacamento, então, a hora que cobrar o principal, ali vai cobrar tudo, tá? Então, nessa situação. Mas eu entendo que esse posicionamento meu aí talvez não seja pacífico, talvez seja um posicionamento até mesmo
Eu não sei hoje, de acordo com que o pessoal, os advogados estão agindo, o TED, eu não sei como é que o TED anda se posicionando acerca dessa situação agora, né? Não sei se chegou algum questionamento desse lá, mas talvez não seja o majoritário. Mas eu entendo dessa forma, porque devido ao proveito econômico, né? Como bem disse, nessa questão da rescisória, enfim, ou até mesmo na antecipação de tutela. Na antecipação de tutela, revogou a tutela, não houve destacamento, o segurado ele tem ali, ele repassa 30% do honorário, 20%, o que está lá no contrato, eu entendo que também tem que ocorrer a devolução, tá bom? Mas o Davi, ele vai passar o posicionamento dele ali, talvez ele divirja disso também, mas esse é o meu entendimento. Tá ótimo, doutor James. Obrigada, viu? Bom, então, pessoal, vou dar sequência e conforme forem surgindo as dúvidas, pode ir colocando tanto no chat, né, para não, de repente, não passar, ou depois também vai colocando aqui, tá? E o Dr. Jay também diz, na hora que você quiser, de repente, alguma coisa que eu falar, se quiser chamar no microfone aí, é tranquilo. Bom, primeiro, eu acho que vamos fazer uma... Dr. Jay é muito polido em algumas coisas, né? Então, quando vem o juizado e fala que você tem que juntar a declaração do teu cliente de que ele não recebeu nada, né? Ele fala, porque é muito... Não, é sacanagem mesmo, entendeu? Você não tem, você não tem que juntar nada. Porque se no teu contrato está dizendo que você não cobrou nada, o teu contrato está dizendo que você não recebeu nada. Mas por que você tem que provar um negócio que o teu contrato não prevê? Tá? Então, eu vou começar falando por isso, né? Por quê? Porque você tem um contrato dizendo o seguinte, você vai receber 30% do final. 30% do final. Você não antecipou R$1.000, você não antecipou R$50, você não antecipou nada. O teu cliente já assinou o contrato dizendo que a tua ação é a de êxito, que você vai receber 30%, 25%, de 20% a 30%. Se tiver mais, aí você vai ter problema. De 20% a 30%. Por que você tem que juntar um documento dizendo que você pagou? Ah, mas tem lá na 8.906 que fala assim, eu vou até compartilhar rapidamente aqui para vocês, só para a gente não ficar nesse tema há um tempão, mas só para vocês ver o texto aqui da lei, que fala o seguinte, acho que é os honorários, cadê? Ele tem, cadê o honorário? Cadê que o juiz é obrigado o advogado? Aqui é o quarto, né? O advogado que fizer juntar os autos contados de honorário antes de expedir o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução a quantia recebida pelo constituído, salvo se este comprovar que já os pagou, né? Salvo se este quem? Se o teu cliente comprovar que já pagou. Por que ele vai comprovar? Porque você tem um contrato dizendo que você vai juntar o contrato e vai separar o honorário. Então, ele vai lá e vai falar que já pagou. Se ele for lá e dizer. Se ele não for lá e dizer, o juiz tem que exigir uma declaração, porque o nosso contrato não diz isso. A não ser que vocês tiverem um contrato aí dizendo, olha, o cliente é obrigado a antecipar custas processuais. Aí você vai ter que fazer declaração, meu amigo. Aí não tem jeito. Porque como é que o juiz vai entender o que é custa processual? É só o que você paga no processo ou é a tua impressão que você cobrou dele? O juiz não tem como entender isso. Ah, não, custas, o cliente é a de êxito, mas o cliente é obrigado a pagar, antecipar custa, despesa processual e despesa de viagem. Ele antecipou? Aí o juiz vai pedir. Porque aí você colocou no teu contrato que ele teria antecipado. Agora, se não tem isso no teu contrato, ele, na minha opinião, não tem que pedir. Mas o pior de tudo, nem é isso, porque é a interpretação. E aí, quando você não concorda com o juiz, quando o advogado não concorda, o que o advogado faz? Recorre. Não tem nada contra o juiz. Mas a minha bronca é o cara exigir autenticação da reconhecimento de firma na assinatura dessa declaração. Isso me deixa puto da vida. Porque no contrato não tem reconhecimento de firma. No contrato que nós juntamos. Na procuração não tem.
Na declaração de suficiência não tem, lugar nenhum tem. E aí, nesse documento, o juiz pede para você juntar com o reconhecimento de firma. Entendeu? A única lógica que poderia ter o reconhecimento de firma é a data, porque quando você reconhece firma, você data. Mas se o cliente datar, não teria. Então, ó, com uma declaração datada. Ok. Não teria. Enfim. Então, eu só estou dizendo assim, o Jason foi muito polido para dizer. E esse ponto, ele é absurdo. Né? Então, acho que assim, acho que a OAB vai ter que, dentro da questão da prerrogativa, de enfrentar. Né? E aí já vem a questão aqui da diminuição do honorário quando você junta o contrato. Né? Não cabe ao juiz determinar. Não cabe ao juiz determinar a tua relação contra o teu cliente ou a favor dele. A relação entre você e ele. Se ele entender que há algo ilegal no teu contrato, ele pode não determinar. E vai remeter para o INSS. Porque o juiz não vai fazer algo ilegal. O que é ilegal? Está afrontando o que determina o limite máximo estabelecido pela OAB. Então, você vai juntar aqui no estado de São Paulo um contrato dizendo que você vai receber 31%, você está ilegal. Se você antecipou R$5.000 mais 30% no final, você está ilegal. Né? Por quê? Porque você está querendo receber mais do que 30%. Agora, se o teu contrato está bonitinho, redondinho, ele não pode baixar. Ele não tem legitimidade para fazer isso. Que essa é uma relação sua com o seu cliente. Então, quando o juiz faz isso aqui, a gente tem que tomar providência. Né? Então, o advogado tem que agravar essa decisão. Né? Não cabe agravo, mandado de segurança. Tá? Aí cada um usa a sua técnica que entender cabível. Né? Eu não sofro isso porque eu faço levantamento do total. Né? Igual o Dias falou. Eu faço levantamento do total. Por que eu faço levantamento total? Porque já está transitado em julgado. E mesmo se houver, eu não tenho esse medo de fazer uma rescisória, ter que devolver, porque eu levanto em nome do cliente. Então, não é meu dinheiro, né? Do cliente. E, obviamente, que eu pago ele. Né? Tem prestação de contas, faço um check-in nominal, ele assina. Tudo bonitinho. Então, está tudo documentado. Né? E é muito mais rápido esse trâmite. Muito mais rápido. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Né? E aí já faz o recibo para fim de imposto de renda, tudo mais. Então, eu prefiro fazer assim, mas cada um usa a técnica que preferir. Né? Às vezes você vai lá, teu cliente não sabe. Quando você divide, teu cliente recebe só a parte dele, existe um risco muito maior do advogado ir lá e cobrar de novo em cima da parte dele, porque ele não sabe se ele só tem aquilo para receber e você... Entendeu? Então, recebendo junto, ele dá só a parte dele, eu prefiro dessa forma, acho que fica mais tranquilo. Mas isso cada um atua desse jeito. Então, o juiz pode diminuir? Não, não pode. Não pode. O que você faz? Recorre. Entendeu? E a OAB? A OAB pode tomar providência? Pode. Pode sim. Nós podemos tomar providência. Então, quem está fazendo isso? É a segunda vara federal, aqui em São Paulo Preto? Então, vamos tomar providência. Eu, Davi, não tenho sofrido isso, então eu não tenho como reclamar. Então, quem reclamar tem que levar isso para a comissão de prerrogativas. Entendeu? É possível a própria OAB entrar com mandado de segurança coletivo contra o juiz? É possível. Hoje a OAB, ela vive uma outra fase. A OAB hoje, ela vive uma outra fase. A OAB hoje, ela vive uma fase de diálogo. Uma fase de diálogo com o INSS, uma fase de diálogo com o Poder Judiciário. O direito previdenciário, em especial, sob a liderança do Dr. Sodero, tem feito diálogos vários, conquistado várias coisas. Então, assim, primeiro vamos tentar no diálogo, mas é direito do advogado, acho que a gente tem que ir para frente, tá? Então, nessa questão, ok. Bom, passando então, eu vou entrar, desculpa meu desabafo logo no início, agora fico mais tranquilo, eu sei que muitos aqui, de repente, já sofreram, né? Eu acho, Odies, que o destacamento dos honorários no âmbito administrativo não tem muita dificuldade técnica. Porque hoje você já faz o destacamento de pensão alimentícia. Isso já é possível. Tá? Você só vai colocar um limite que é o valor total do honorário. Né?
Então, qual que é o limite de renda? O advogado vai apresentar lá e o próprio sistema já vai ter a tabela da OAB para calcular qual que é o limite máximo, né? E qual que é o limite máximo? E aí eu vou entrar na questão que a Bruna colocou aqui. E aí eu também entendi igual você, igual o Jace colocou. Eu não vou aplicar a tabela da OAB no meu escritório, porque eu não acho justo a forma com que a OAB colocou, tá? Eu não sou obrigado a seguir desse jeito, tá? Mas, por quê? Porque eu entendo também que o requerimento inicial contra o INSS não existe lead. Não existe... O que justifica uma atuação? Você ter uma lead, tá? A demora do processo, ela só existe quando você tem sucessivos atos. Quando você existe uma lead, uma pretensão resistida. Então, dali você gera atos de atraso. Essa é uma concepção minha, tá? Quando você dá entrada no processo inicial, eu tenho aqui uma pensão por morte precedida, que eu vou dar entrada, o INSS vai demorar 4 meses para conceder. Por quê? Porque ele não tem funcionário, ou porque caiu na caixa de um servidor que saiu de férias, entendeu? Ou porque o cara está lá, deixa para cumprir, ele já não tem mais preocupação de cumprir meta mesmo, ele está fazendo outras coisas da vida e está lá como servidor só para passar tempo, entendeu? Enfim, vai demorar 4 meses para ser concedido. Eu posso cobrar os 30% mais as rendas, e aí já vou falar o quanto de rendas pode cobrar, eu posso cobrar isso, que é a questão que a Bruna colocou, e é a questão crucial para vários? Posso. Posso. Se você quer cobrar, não sei. Mas você pode? Pode. Não precisa de ser um ou outro. Diferente, o Dr. Jay entendeu? Porque eu li, reli, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu, a minha tela para trazer o texto aqui, tá? E é o seguinte. Ó, segue aí comigo. Tá aparecendo a tabela aí, né? Tá. A gente tem um medo de compartilhar coisa errada na tela, né? Diz. Hã? Vai que, né? Ó, considerações importantes, tá? Considerações importantes, né? Veja só. Olha aqui o texto. É aqui onde a coisa pega, tá? Ó. É nesse aqui, ó. É aqui. O proveito econômico na esfera administrativa consiste nos valores auferidos entre a data do início do pagamento administrativo das parcelas, incluindo as retroativas, tá? Incluindo as retroativas. Mas acrescidas demais 12. Acrescidas demais. Bom, aqui ficaria muito claro para mim o texto, e eu sempre vi isso aqui o seguinte: se aqui fosse uma revisão ou um recurso, porque você teve uma resistência do INSS, tá? Mas o texto não fala isso. O texto não fala. E eu resisti a ter esse entendimento, porque eu, pessoalmente, não acho isso moral. Ainda que demore. Ah, Davi, mas peraí. Você analisou 10 PPP, você juntou atividade rural e você não vai receber esse atrasado? Não, porque o INSS não negou nada disso ainda. Ele ainda não negou nada disso. Tá? Ele vai conceder direto aqui. Eu vou cobrar as 3,9 prestações. Mas ele ainda não negou. Se ele negar, eu vou cobrar 30% de tudo. Mas ele ainda não negou. Mas se eu quiser, eu posso? Posso. Se eu for para o TED aqui, o cara achou que você cobrou muito, foi para o TED. Vamos para o TED, né, que é o medo do advogado. Pode ir, negócio. Pode ir tranquilo. Não tem problema nenhum. E, assim, eu fiquei... No fim das contas, o que eu fiz? Eu fui falar com o Sodero. Sodero, e o que faz? Ele falou, nada, Davi. Nesse caso, paga-se, pode cobrar 30% desses atrasados. Então, podem cobrar. Pode cobrar. Tá? Legalmente, pela nova tabela, pode.
Quem discutiu essa tabela entende que pode. Então, o conceito dela foi fazer assim, tá? O que eu acho que você não pode fazer? É cobrar menos do que 20. Se você quer cobrar, cobra. Você não cobra menos do que 20, tá? E essas 12 aqui? E aqui ele fala 12. Aí aqui ele fala 13º e proveito econômico. Aqui eu entendo que são 12. Aqui, proveito econômico. Veja só, quando a gente vai lá para a tabela... Ai, cliquei errado. Peraí, deixa eu voltar. Então, lá, quando a gente vai, ele fala o quê? 30% do valor da economia... Não, cadê? Ele fala concessão, restabelecimento, 30% do proveito econômico, certo? Então, quando ele fala 12 prestações, ele está lá referindo a questão legal, porque, né, prestação de incêndio são 12. Mas quando ele traz proveito econômico, ele inclui o 13º. Então, eu entendo aqui que não tem dúvida que nos benefícios que há incidência de 13º, então a gente está excluindo os assistenciais, então, onde há incidência de 13º, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir o 13º na conta do 30%, que dá 3,9. Não dá 4. Dá 3,9. Tá? Bom. Ah, Davi, mas eu posso cobrar 4? Olha, você pode cobrar 4. Qual que é a situação? Você teria que justificar o porquê que você extrapolou a tabela da OAB. Né? Lembrando que, assim, no previdenciário e no trabalhista que se aplica 30%. Então, assim, você tem 30% de aqui de um lugar, no âmbito administrativo, onde não tem sucumbência. E naquele processo, por exemplo, você está trabalhando numa apostadoria rural que tem, sei lá, várias estados, ele trabalhou em vários estados diferentes, você tem, enfim, CTC, você tem a verbatempo especial, enfim, você entende que, e no caso dele é salário mínimo. Então, você entende que não é possível você fazer por menos que aquilo em razão do volume do serviço. Então, você vai especificar isso no teu contrato. Tá? Por quê? Porque se isso for para o TED, você vai justificar que você cobrou a mais por conta disso. Tá? Eu faço isso? Não. Eu não faço. Não é uma fração de 1/10 que vai mudar o meu contrato. Entendeu? Não é uma fração de 1/10. Tá? Então, essa é a matemática aqui do valor do expediente administrativo. Tá? Bom, aí, pessoal, é o seguinte. Está acontecendo uma situação na esfera judicial que pode vir aqui no administrativo. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. O INSS demora demais para implantar o benefício. Quando implanta o benefício, teu cliente recebe lá 8 meses de atraso. Na DIP que o juiz fixou, certo? Aí o que acontece? Sobre esses 8 meses, quando ele está obrigado a te pagar, né? Eu estou com um caso aqui que o honorário, o que aconteceu? O juiz mandou implantar O juiz mandou implantar na sentença, o INSS demorou, foi o recurso, julgou o recurso e o INSS ainda não tinha implantado. No recurso, mandou pagar até a data da decisão do recurso, certo? Quando voltou, o INSS implantou desde a sentença. E o honorário da sentença até o recurso? Que a pessoa recebeu no administrativo, porque a DIP ficou lá atrás. E o honorário disso daí? Não estava sendo calculado. Por quê? Porque no judicial, meu cliente recebeu só aquela fração.
e a sucumbência do que ele recebeu no administrativo. Entendeu? Você tem que trazer para o judicial. Fala, ó, ele pagou lá, mas eu tinha direito de receber aqui. Por quê? Eu tenho que receber todo o proveito econômico. Entenderam a matemática? Ó, aqui está a DIB. Implantação na sentença. O INSS demora para cumprir. Vem e a data, isso, ainda que cumprir mensalmente, você começar a receber a liminar mensal, que tem que receber, senão depois você não recebe. Recebe mensalmente a liminar. Tá? Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. Se o teu cliente tiver que devolver, você devolve. Se o teu cliente tiver que devolver, você vai trabalhar para ele para que ele não devolva. Se ele tiver que devolver, você devolve, nego. É tua obrigação. Você não vai correr. É obrigação tu devolver. Independente do provimento que o Dr. Jace colou aí. Tá? Se tiver que devolver, você tem que devolver. É uma questão, é obrigação legal. E aí, se o teu cliente dizer que ele já te pagou, o INSS vai cobrar de você, inclusive. Não vai cobrar dele, eu acho. Acho que ele consegue fazer porque o INSS cobra de você. Aí, o que acontece? Nesse período, teu cliente não vai receber os atrasados. Por que ele não vai receber os atrasados? Porque ele já recebeu durante a ação. Aí, na hora de calcular o valor para receber os atrasados, o que o INSS faz? Ou a contadoria. Ela vai lá e calcula o montante e sobre aquele montante coloca os nossos 10%. E isso passa desapercebido por muitos advogados. Que o total dele não é sobre só o total que o cliente tem que receber, é sobre tudo aquilo que ele já recebeu mensalmente. Você tem que recalcular tudo. E mostrar para o juiz que está errado. E como que você mostra para o juiz que está errado? Apresentando a tua conta, né? Gente, cálculo se impugna com cálculo. Tem como se impugnar cálculo só impugnar cálculo só com argumento. Cálculo, você tem que apresentar o teu cálculo. O dele está errado, o certo está o meu. Né? Bom, e aí já vou responder aqui uma questão. Honorários advocatícios de sucumbência. Pelo que eu entendi aqui, eu não sei quem que perguntou. A Tatiane, né? Fixação de honorários e cumprimento de sentença. Eu entendo que esse honorário aqui, a pergunta é sobre honorários sucumbenciais, né? Em cumprimento de sentença. É possível? Sim, desde que haja impugnação. Né? Aí você vai sobre a diferença. Aí você vai discutir no teu honorário sobre a diferença. Entendeu? Então você tem que você tem que entender muito bem sobre aquilo que você está discutindo. Então você tem lá, você calculou 100 mil, o INSS calculou 80 mil. Entendeu? O INSS vai impugnar os teus 20 mil. Então o honorário vai ser sobre os 20 mil. Entendeu? Se você ganhar, obviamente. Tá? Tem que tomar cuidado para não inverter. Né? Então, isso tá lá no CPC, no 85. Lá no 85, eu tenho aqui, parágrafo 7. Não será devido honorário no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que inicia a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Então, só vai ter se tiver impugnação, tá? E, obviamente, tem que pedir, tá? Se não pedir, não leva. Bom, então, era isso que eu queria colocar. Outra coisa. Então, assim, se a tabela determinou no âmbito administrativo que o termo inicial, porque até então, até antes, não tinha essa questão dos 30%, né, do início, né, tá agora uma novidade. Acho que foi uma conquista a mais, além, para mim foi muita conquista, né, mas vou respeitar quem cobra, eu respeito cada um, tá? Teve uma outra situação, que era o quê? Qual que era o proveito econômico? E aí, eu acho que o Dr. Jace colocou também, deixa eu compartilhar de novo, o proveito econômico era aqui, ó. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Ele falava que era o benefício econômico alcançado para o cliente até o trânsito em julgado da ação. Tá? Mais 12.
Então tá lá, bonitinha a ação, foi, transitou, mais 30% de 12, ou 20%, que se aplica aí. Mais 12, tá? Bom, obviamente que transitou, até voltar o processo, o INSS implantar, já se passaram aí 4, 5, né? No mínimo. Então, tá dentro das 12. Então, quando vai receber os atrasados, você teria que fazer essa conta, mais ou menos, de como que ficaria isso. Então, você tinha que fazer essa conta, que quando voltou ter o trânsito em julgado, voltou a DIP, ela está onde? Então, da DIP até o trânsito, deu tantos meses, você pode cobrar mais um percentual até da 12. Então, você tinha que meio que fazer essa conta para poder cobrar essas 12 vincendas, além do proveito econômico de atrasados que se findava no trânsito em julgado da ação, né? Bom, o que vem então e fala a tabela, a nova tabela, né? Fala o seguinte, deixa eu achar. Por que eu fechei? Espera aí. A nova tabela, ela fala o seguinte. Eu acho que eu quebrei. Não. Bom, tá a tabela aí, né? Ela fala o seguinte, ó. O proveito econômico da ação tem como marco inicial a data do início do pagamento das prestações postuladas em juízo, incluídas vencidas, e como marco final a expedição do ofício requisitório específico. Certo? Acrescido de 12, a partir de então. Então, veja só, ele não é mais o trânsito em julgado. Ele é a expedição do ofício. Aí eu pergunto para vocês, quando que vai expedir esse ofício? Se você, às vezes, vai ter que discutir o cumprimento. E aí? E aqueles processos que estavam suspensos, discutindo INPC e IPCA? Lembra? Não tinha sido expedido. E aí? Tá contando? Porque ele teria que estar te pagando a antecipação. Porque o proveito econômico é até a expedição. É o que fala aqui. Não tem dúvida. Não tem dúvida. E digo mais. É o seguinte. Pelo texto, se você sai da audiência com um acordo firmado com o teu cliente, ele teria que começar a te pagar até a expedição. Porque ainda não foi expedido. Não é o pagamento, hein, gente? Porque precatório, às vezes, pode demorar 2 anos para pagar. Mas ainda não foi expedido. E aí? É o que está dizendo aqui. Então, você tem que deixar isso muito bem contratado e melhor do que contratado. Tem que deixar isso muito bem conversado se é isso de fato que você quer contratar para o teu cliente. Tá? Olha, vamos entrar aqui numa audiência, meu amigo. Nós podemos sair um acordo, mas você me lembra que você me deve até o dia que saiu o pagamento. Agora, você vai falar o que para ele? Que até o dia que saiu o pagamento não é certeza que você ganhou a ação? Você tem. Qual que é o teu argumento para você falar para o cara que ele tem que te pagar até a expedição do pagamento? Porque aqui você está discutindo o valor, se é mais ou se é menos. Você não está mais discutindo direito. Entende? Mas olha como que ficou essa tabela. Você não está mais discutindo o direito aqui do cliente. Quando tinha lá o trânsito julgado, você discutiu o direito. Aí depois você vai discutir o valor. Ok, quanto mais ele ganhar, mais você ganha. Aqui não. Você não discute mais direito. Encerrou a lide. É o contrário lá do requerimento administrativo.
Se lá você não tinha lead inicial, aqui você encerrou a lead. Agora você vai discutir, ou seja, então o cliente vai ter que te pagar o benefício para discutir a execução do benefício dele. É o que está aqui. Pode cobrar? Pode. De boa. De boa. Essa aqui eu não sei. Vou adaptar meu contrato. Vou ver aqui como que eu vou fazer. Mas pode contratar. Pode contratar. Tá? O texto é claro. O proveito econômico da ação judicial tem como marco inicial a data do início do pagamento da prestação postulada em juízo, incluindo as vencidas. Tudo que ele receber do que foi postulado em juízo. E como marco final, a expedição do ofício específico. Só fazendo um adendo aí, doutor. Seguinte, é aquela questão que eu pontuei. O TED agora tem que se manifestar, seja ou cancelando aquela emenda ou alterando, modificando, né? Porque já não dá mais para seguir aquele procedimento lá, né? E por isso que eu informei, falei, ó, eu acredito que ainda não houve manifestação do TED a respeito disso, mas vai precisar ter uma manifestação, né? Até mesmo para adaptar a nova tabela. Sim. E isso pode chegar. Mas veja bem, o TED, ele não vai poder ir contra a tabela da própria OAB. Antes, a tabela, ela não era clara. Aqui, veja bem ou mal, ela é clara. Ela é objetiva no que ela está dizendo. Ela não admite interpretação restritiva. O povo do TED pode espernear, porque acontece o seguinte, grande parte dos que estão no TED não são previdenciaristas. E aí, como a pessoa não atua na área, acha um absurdo você receber liminar 5 anos. Eu tenho aqui. Ganhei liminar aqui. Veio sentença. Subiu para o tribunal, ficou no tribunal, anulou a sentença. Voltou, e a liminar rodando. Voltou. Ganhei a sentença. Voltou para o tribunal. Estamos recebendo liminar. E aí? Eu sou sócio, não sou... Eu acho que eu tenho mais sociedade com essa cliente do que com a minha esposa. Só acho que 6 anos. E se não fosse assim, eu ia receber o quê? Ela não tem nada de atrasado. Ela não tem nada. Se ela tem para receber de atrasado, é 1 ou 2 meses. Só. Porque foi papum. Era um amparo essencial que foi cessado, eu entrei lá e ganhei a liminar. Eu recebi o quê de atrasado? 6 anos. Vai me pagar de que jeito? Um amparo assistencial. Mas põe isso na cabeça do TED. Ele acha que não, que você está lesando o cliente. Entendeu? Agora aqui ficou claro. Entendeu? Mas eles vão ter que se adaptar, o Jason. Eu concordo contigo. Elton, pedido administrativo, 3 benefícios. Ok. Até 3,9 está dentro da tabela. Benefício indeferido. Faz um recurso, cobra 30%. Beleza, você pode cobrar os 30% mais 3. Mais 3,9. Está dentro da tabela. No recurso, é tranquilo fazer isso. Em qualquer situação, hoje é tranquilo pela tabela fazer isso. Tá? Pode-se cobrar 3 benefícios pelo pedido ADM, mais 30% na via recursal? Pode. Pode cobrar. Tá? Fica tranquilo. A Cláudia tinha respondido aqui. Beleza. Então tá. Meus amigos, eu acho que era isso. Pode cobrar, termo inicial, tal. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. E aí a gente fica aberto aí para mais questões. Doutor, eu tenho de novo. Eu acho que até voltando à minha primeira pergunta que eu fiz do Dr. J, e é o que o Elton acabou de falar. Eu fui pegar a tabela de 2019, né, antes da Previdência, que teve essas modificações. E lá, quando descrevia o tipo de serviço, então tinha lá concessão de benefícios, aposentadoria e etc. E tinha lá a previsão dos 4 benefícios. E depois o percentual lá na frente, na parte percentual de 20 a 30. Nessa de 2020, não fala da questão da quantidade de benefício. Por que a gente pode manter com segurança essa cobrança de até 3,9, né, que o doutor falou, do benefício? Se
não tem essa previsão expressa de 3 benefícios ou, no caso do ou, só eu coloco no meu contrato. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, eu consegui uma pensão por morte e foi até rápido, e aí no meu contrato eu tinha a previsão dos 3. Então, provavelmente os 30% vai ser menor que as 3 prestações. Então, eu posso manter essa cobrança das 3 prestações fundada na tabela? Pode, doutora. Pode, pelo seguinte. Na verdade, você pode cobrar os 30% mais 3,9. Pela tabela, você pode fazer isso. Eu entendo que sim. O Dr. Jays entende que não. Tá? Mas ele acha que tem que ser um ou outro. Não é isso? Eu entendo que você pode cobrar os dois, se você quiser. Tá? Mas onde está esses 3,9? 3,9 está na seguinte situação. 30% de 12 prestações mais o 13º. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Ó. Então, vou compartilhar aqui para você. 30% de 13, né? 13 30% parcelas. de 13. Aí dá 3,9. Isso, tá vendo? Ó, então, no administrativo, você tá aqui, ó, tá? O administrativo, diferença acrescida de mais 12 parcelas vincendas. Certo? 12 parcelas vincendas. Davi, o Jays entende que se subir para a junta de recurso, então, eu não posso cobrar mais os 3 benefícios e cobro só os 30 de todo o proveito, Jays, é isso? Isso mesmo. Por que eu faço essa interpretação? Por conta disso aqui, ó. Por conta desse ou aqui, ó. É isso? Isso. Então, o que acontece? Porque acaba, igual, eu faço assim, eu estendo a mesma interpretação da via judicial para a via administrativa. Por quê? Se eu pegar 30% mais R$1, já é ilegal. Entendeu? Então, vamos imaginar o seguinte, 30% mais 4 benefícios já supera 30%. 30% mais 50 centavos já supera os 30%. Por isso que não teria como a gente pegar 4 ou 3,9 benefício mais os 30%. Sair da via... Peraí, Bruna, você entendeu a questão do cálculo? Entendi. Era essa a minha dúvida. Onde que tinha essa previsão das 3 ou 4? Na verdade, então 3,9 é porque aqui está o 13º. Tá? Entendi. Só para a gente esgotar isso. Porque esse tema agora, assim, se pode cobrar os 30 mais 12, esse tema é o principal que vai... Entendeu? Sim. Que é o que vai ser debatido agora para frente. Eu entendi. Muito obrigada, viu, doutor? Desculpa, Doutores. gente. Pode seguir. Oi, Davi. Não, pode seguir. Eu só queria... Ah, tá. Não, certo. Então, é isso essa interpretação que eu faço, né? Porque aí sairia, porque vamos imaginar o seguinte, os 30%, quando você calcula os 30% ali, você pode calcular os 30% de acordo com aquelas observações gerais ali, né? Aquelas notas importantes que tem na tabela, enfim. Ótimo. Mas você pegar aquelas observações gerais, depois acrescer mais ainda 3,9, 3 benefício, 3,5, 3,2, eu já acho que aí já passa do limite ali da tabela, né? Então, por isso... Não é do TED não, né, o Jays? Hã? Você não faz parte do TED não, né? Não. Não. É porque a nota, veja bem, a nota ela está explicando o que é o proveito econômico. Então, assim, ó, qual que é a situação aqui? Ó, o proveito econômico, aqui eu entendo que no administrativo ele está dizendo 3 pontos. O que é o proveito econômico? Ele consiste no quê? Nos valores. Aqui é um trecho. Nos valores da DIP até a concessão, certo? Das diferenças pleiteadas, revisão ou recurso. Mais 12.
acrescido de mais 12 em qualquer uma das duas situações. Isso mesmo. Eu penso assim, Aí são que tá. duas Você calculou situações. desse jeito o proveito econômico, depois você vai mais 3 benefícios, entendeu? Então, os 3 estão aqui, Jace. Dentro do proveito econômico. Então, os 3 estão aqui. Isso. Não, aí tudo bem. Foi o que é o falei. seguinte, então, mas a discussão estava, eu posso calcular 30% do proveito econômico desse jeito de proveito, nessa característica de proveito econômico, ou seja, nesse entendimento do proveito econômico, mais 4? Aí que eu falo que não. Não. Você pode discutir o proveito econômico. O proveito econômico, qual que é o proveito econômico? É os atrasados mais 12, só que eu vou achar a base de cálculo, achei a base de cálculo, deu 30 mil. Então tá, 30% desses 30 mil. Achei a base de cálculo do proveito econômico. 30%, 30 mil, mais 4 ainda? Aí não Não. Entendeu? O proveito econômico... Então, é isso que eu estava entendendo que eles estavam questionando, que os autores estavam questionando. Não. Eu posso aplicar o 30% de proveito econômico mais 4? Não, porque quando eu calculei o proveito econômico, eu já estou calculando os 30% nessas condições. Entendeu? Então, por isso que eu não posso calcular. Depois que eu fiz essa base de cálculo, eu achei lá o atrasado mais 12 vezes 30%. Deu 10 mil reais. Mais 4 rendas, ou 3,9, não pode. Não é isso. Não é isso. Eu tinha entendido esse daí. Não, a pergunta é essa mesmo, Davi. O pessoal está colocando aqui, a pergunta é a seguinte. Eu tenho entrado no benefício. Ok? Tem entrada. Independente se vai ser deferido ou indeferido. Eu trabalhei. Então, eu cobro 3 benefícios no requerimento. Ok? Ele foi indeferido, eu vou para a via recursal administrativa. Então, eu já fiz o trabalho. Já tenho os 3 benefícios. E lá na via recursal, eu vou cobrar os 30% somando os 3 benefícios. Então, o que o Jason entendeu é isso mesmo. 3 benefícios mais 30%. Esse é o questionamento do pessoal. Não, tudo bem. É porque assim, então a pergunta então você não cobrou a de êxito. Você cobrou um valor. A 30%, 3 rendas só foi uma referência. Porque a pessoa nem teve benefício concedido e você cobrou. Você não teve 3 renda. benefícios. Não tem benefício, foi indeferido. Você não tem benefício nenhum. Por isso que não pode. Se você usou o valor do benefício como referência para cobrar um valor. Exato. Você tem que... Mas eu não usei o valor exato, né? Você tem que diminuir esse valor depois. Porque é o seguinte, doutor Elton, quando você for calcular os 30% de proveito econômico, você vai calcular desde lá da DER, imaginando que a DER ali foi a DIB, né? Então, você calcula a DER, aí saiu aqui o PAB, aí aqui você joga 12 para frente, aí sim, você calculou 30 para a base de cálculo minha, vai ser 30 mil reais, contando a DER até o pagamento do PAB mais para frente ali, 12 meses. 30% disso, acabou. Agora, você calculou 30% disso, depois você pega mais 3 rendas, aí não dá, não pode. Por isso que você tem que... O proveito econômico... É essa mesmo. Então, o proveito econômico já está incluso essas 4 rendas ou 3,9 no proveito econômico. Por isso que não pode, senão, em tese, ali nós diríamos no direito tributário, seria bis in idem, né? Seria 2 vezes. Mas a lógica aí é até outra. A lógica aí é até outra. Teu áudio está baixo, Davi. Está baixo, teu áudio. Alô, som, teste. Está baixo. Teste. Estão ouvindo? Melhorou um pouco. Tá. A lógica aí é até outra. Você, no final, você tem que descontar aquilo que você antecipou. Essa é a lógica. Não tem nada a ver com 3 rendas, porque você não teve nada concedido até então. Exato. Aí não importa... por exemplo, você vai entrar com uma ação da revisão da vida toda. Você obrigatoriamente tem que fazer o cálculo para entrar. Você não pode entrar sem cálculo. Com certeza. Você cobra o cálculo, certo? Você tem que descontar, porque você está obrigatoriamente cobrando para fazer. Então, você está cobrando a mais. Entendeu? Você tem que descontar depois. Porque o cálculo faz parte da ação. O teu serviço. Mas essa pergunta que eu fiz, que o Jace respondeu, eu vi no chat aqui, que outras pessoas, eu coloquei justamente para isso. Porque muita gente entende assim, que se cobra 3 benefícios
por parâmetro, mais 30% na via recursal administrativa. Entendeu? Por isso que eu coloquei essa questão. Mas vocês têm cobrado? Quem está cobrando? Não, eu não vou fazer essa pergunta para... Vocês têm cobrado quando indefere o benefício, vocês estão cobrando também? 3 vezes o que seria o valor? Exato, por isso que eu coloquei a pergunta, exato. Porra! É o seguinte, eu não cobro. eu acho que ele faz o seguinte, perguntei eles justamente no final. por isso. É no final. Eu tive um questionamento semana passada de um cliente justamente nisso aqui, que me ligou que o advogado cobrou assim. Então. Eu cobro 3 benefícios e se for retroativo, judicial. Agora, na via administrativa, eu entendo que é 30% de todo o proveito econômico. Não 30 mais 3. Eu falo assim, se você entra com o benefício e nega. Beleza, negou. Vou para via recursal. Não, a pergunta é, você cobra? Se você entrou e negou, você cobra o teu cliente? Não, é a de êxito. Então, por isso que eu não entendi a tua pergunta anterior. Porque não tinha sentido. Ah, entendi. Porque ele estava falando, que é o seguinte, isso aí, Davi, ocorre muito, eu vejo isso aí muito lá no grupo, lá de São Paulo. Como é que eles fazem? O seguinte, ó, ele fala o seguinte, ó, eu coloco 4 benefícios, vamos imaginar 3 benefícios para entrar na via administrativa. Só que passou a via, indeferiu o benefício, tá lá, suspensa essa cobrança. O cliente não desembolsou. Exato. Aí o que acontece? O advogado recorre, ele recorre na via recursal administrativa, ele ganha lá na frente. Aí ele vai, ó, então tá, ganhei, sai o PAB lá, né? Que é o pagamento alternativo de benefício. Saiu 30 mil reais, ó, eu quero 30% desses 30 mil. Só que esses 30 mil já compreende desde a DER. Aí tá, recebeu tudo lá, aí ele faz o seguinte, antes dessa tabela nova, saiu os 30 mil, tá, eu quero os 30 mil, agora mais 4 rendas, 3,2, 3,6 desse valor. Então, ele recebia aquele 30% mais isso. Só que hoje, o que eles estão fazendo? Isso aí tem num grupo lá de, salvo engano, gente, Osasco, acho que é. Eles falam o seguinte, ó, hoje o proveito econômico mudou o cálculo. Então, agora a gente não vai fazer mais aquele cálculo, tal, a gente pode jogar o cálculo mais 12 meses para frente. E aí deu mais 10 mil, para imaginar, deu mais 12 mil, tá? Então, eu vou receber 30 mil mais 12 mil, 42 mil é minha base de cálculo. 30% desses 42 mil, então 30%, mais 4 benefícios. Só que esses 12 que ele jogou lá para frente, já tá os 4 benefícios, ou os 3 e pouco. Você entendeu? Então, é essa que eu falo que não pode. Isso aí não pode, porque senão você está cobrando 2 vezes. Isso não pode. Acho que o doutor Renato queria falar alguma coisa. Doutor Renato Coleta? Não? Não pode. Dessa forma, não. Dessa forma, não, gente. Sempre tem esse limite máximo. Doutor Davi. Pode falar, querida. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Mas essa questão das 12 parcelas, num caso assim, se eu quiser colocar no meu contrato de honorários 30% e mais os 3 a 4 benefícios. A partir do momento que saiu o pagamento, lá no PAB, estou falando da questão administrativa, tá? Saiu o pagamento no âmbito administrativo. Se eu quiser cobrar os 30% mais de 3 a 4, eu não poderia, porque tem essa questão das 12 parcelas? Pode. Você pode. Você não pode cobrar mais 4. A gente cobra além disso, mais 4. Ele fala que esse é o proveito econômico. E aí que é além disso, mais 4. Não, o proveito econômico que eu entendi que o doutor Jess falou, no caso de 30% só. Não pode cobrar os 30 mais os 3. Não, é aí onde está a confusão. O proveito econômico é 30% dos atrasados, mais 30% de 12. Esse é o proveito econômico. Mais 30%, então eu posso cobrar mais 30% de 12 adiante? E não cobrar os 3? Ou 4? Os 3 já é os 30% dos 12. É o mesmo. Entendi. Então, Davi, mas aí nesse caso, se eu quiser cobrar os 3 primeiros, quando a pessoa for lá receber, porque eu não pego nada do cliente. Aí saiu o benefício lá.
Eu pego 30%, saiu 30 mil reais lá, pego 30% de 30 mil e vou falar, agora você vai pagar mais, além dos 30% de 30 mil, mais três salários mínimos, 3 salários de benefício. Eu não poderia fazer isso? Pode. E o que são essas 12 parcelas? Esses 3 que você está cobrando. É Ah, o seguinte, então isso doutor, está correto. Isso. É porque é o seguinte, a tua base de cálculo, que você pode... A doutora, na verdade, está dividindo a tua base de cálculo em 2. A doutora está pegando... Porque como é que funcionaria? A gente, saiu o PAB lá de 30 mil. Tá, vamos facilitar. Vamos jogar para facilitar o cálculo. 100 mil. Saiu um PAB de 100 mil ali. E aí, vamos imaginar que é um salário mínimo ali, vamos colocar R$1.000 a RMI dele. Então tá, então o que a doutora vai fazer para calcular os 30%? 100 mil mais 12 mil. 112 mil. 112 mil vezes 30%. Essa que é o proveito econômico. Aí o que acontecia antes? Daria A gente pegava 33.600. Isso. Aí a gente pegava antes os 100 mil, olha só, antes da tabela antiga, que não tinha, ele não jogava, ele não estendia esses 12 meses para frente. Então o proveito econômico cessava ali no PAB. Então, cobrava dos 100 mil mais os 3, né? Mais os 3 para frente. Então, passava. A gente não tinha tabela, né? Nós não tínhamos a tabela, né? E que é a mesma coisa, que a gente né? pode cobrar, então, isso. Então, o que a doutora pode fazer? Ah, tá, eu cobro 30% dos 100 mil mais 4. Calcula. Se ficar inferior ou igual a 30% de 112 mil, pode cobrar, tá dentro do limite. Entendi. Só superior a esses 112 mil, nesse caso hipotético. Compreendido. Muito obrigada, doutor. Maravilhosa explicação. Obrigada, doutor Davi. É isso. Gente, mais alguém? Doutor Davi, Sim. com relação ao contrato, eu tenho um contrato na tabela antiga. Agora a tabela mudou. Eu posso usar a tabela nova para receber do cliente? Entendo que não, doutor Jesus. Você só vai poder usar se o teu contrato tiver assim, o valor contratado é o valor máximo da tabela. Aí você condiciona a alteração da tabela. Mas se você colocou lá 3 rendas, aí eu entendo que você não pode... você pode chamar o teu cliente e fazer um adendo, um aditivo, refazer o contrato. Você falar, mudou. Eu não sei se o teu cliente vai querer, né? Mas... ou na hora de pagar, né? Na hora de pagar, você pode falar com ele. Falou, fulano, nós contratamos lá atrás, mas a tabela do OAB era muito antiga, mudou. Então, hoje a tabela é essa. Então, que tal se a gente pudesse fazer um... Enfim, aí você pode conversar com ele, mas valer não vale. Entendeu, Jesus? Eu gostei dessa sugestão de já pedir o levantamento total, né, para o juiz, e aí você tem a tabela na mão para juntar nos autos, a nova tabela, que ficou mais claro. Mas aí você não contratou. Você pode levantar tudo. Você pode levantar tudo. Mas na hora de pagar o teu cliente... Porque, veja bem, na tabela antiga ou nova, falando em atrasado judicial, é 30%. Isso não mudou. Sim. Você vai calcular 12 vincendas? Você vai calcular as 12 vincendas? Depende da redação que está o seu contrato. Entendeu? Porque, assim, vale muito mais, para mim, vale muito mais daquilo que você explicou para o teu cliente. Entendeu? Porque o teu cliente tem que saber o seguinte, vai pagar 30%. Ele vai achar do que ele pôr na mão, vai tirar 30%. Aí, na conta, vai sair 40, 45. Aí ele vai te levar para o TED. Essa é a conta que vocês têm que fazer. Entendeu? Se você acrescentar 12, você tem que fazer essa conta. Esse é o X. Porque não vai sair 30%. Ele vai sair 30%. For, meu amigo. Ele vai sair daqui com 30% na cabeça e não vai mudar isso. Então, você tem que explicar muito bem o que é o 30%. Que o 30, às vezes ultrapassa o 30 dos atrasados. Entendeu? Então, se eu for cobrar isso, pode. Mas você vai ter que explicar muito bem o que diz. Agora, no contrato que você já tem assinado, eu entendo que você não pode mudar no meio da ação sem teu cliente permitir. Ainda que você levante e pague ele, entendeu? Porque se isso for para o TED, eles vão te
te condenar, tanto a pagar, ou ele te cobrar, entrar com uma ação contra você, ou se for puder, eu entendo que vai ter, nesse caso, teria uma condenação. Porque está além do que foi contratado. Correto, muito, muito interessante. Entendeu? Agora, quanto a essa questão aí, eu divirjo do Dr. Davi, na seguinte situação. Colocar lá que pode o limite da tabela, mas a tabela você criou uma expectativa legítima naquele cliente daquela tabela. Imaginando o seguinte, ó, a ação, nós sabemos que a ação previdenciária, não raras vezes, ela demora 5 anos, 6 anos. Aí, imagina só, o limite da tabela de 5 anos atrás, a hora que sai ali, a hora que transita em julgado, ou enfim, o precatório, expedição de precatório e tal, já é outra tabela. Se nós pegarmos a tabela da OAB de 5 anos atrás, né, imaginando um processo que tenha lá, tá certo que de 2020 que ela deu uma alterada, uma modificada considerável, né? Mas a gente tem uma diferença bem assim, considerável da de 5 anos atrás. Por isso que eu acho que nós estaríamos ferindo a expectativa legítima do contratante. Se a gente colocar, no limite da tabela, mas de que tabela? De 2027? Da tabela de 2025? Entendeu? Por isso que eu acho que é o limite da tabela na data do contrato, igual eu coloquei ali. Talvez eu seja um pouco cauteloso em excesso, mas eu pensaria assim. Eu penso assim, né, na verdade. Tá certo. Você tá certo. Teria que estar específico, né? Vigente, na tabela vigente quando? Ele não poderia contratar uma tabela que não... Vai que sobe para 50%, né? Doutores, posso fazer outra pergunta? Pode. Proveito econômico. A questão é a seguinte, a gente dá entrada no processo, ele judicializa, ok? E no curso do processo judicial, o cliente implementou o benefício, que quase não acontece, vai lá e dá entrada sozinho, ou com o mesmo advogado, independente. O que acontece? Eu tenho aí, toquei 3 anos de processo, em 1 ano e meio, ele foi lá e implementou os requisitos e aposenta, tá? O processo continuou. No final, no fringir dos ovos, dá 100 mil reais de retroativo, de 1 ano e meio. E os outros 1 ano e meio seguintes, que é quando ele implementou o benefício, ele também ganhou 100 mil reais. A tabela fala em todo o proveito econômico, não é isso? Então, em tese, desde a DER até o final, eu tenho 3 anos de processo. Só que, no ano e meio para frente, ele se aposentou de forma administrativa. Então, o juiz manda pagar, o que ele manda fazer? Manda descontar o recebido, né? O novo benefício. Então, eu tenho 100 mil, na verdade, eu teria 200 mil se eu não tivesse aposentado ele administrativamente, mas ele insistiu, foi lá sozinho, enfim. E ele recebeu os outros 100 mil. E aí? A questão do proveito econômico. Eu não deveria receber sobre os 200 mil reais, porque não é todo o proveito econômico. Não transitou em julgado, como é que os doutores, doutor Davi, doutor Jace, pensam sobre isso? Acho que é uma questão fácil de resolver. Facílimo, doutor. Facílimo. Ó, ô Elton, já tem entendimento que o honorário de sucumbência deveria pagar sobre o todo. Então, dos 10% que você falou, né? Eu pagaria, tá? também pensei, essa é outra pergunta que eu ia fazer na sequência. Mas isso não é algo consenso, tá? Eu acho que valeria a pena você discutir, tá? O que talvez você vai ter que fazer é deixar bem contratado com o teu cliente. O que eu também acho complicado, você impedir ele de receber um direito que é dele. Ele completou a idade, está com 65 anos. A ação dele não tem a menor previsão de julgar e você não tem garantia de que ele vai ganhar. Aí fica lá mais 2 anos e você perdeu. E aqueles 2 anos de atrasado, você vai pagar para ele de volta? Você quer receber, e aí você perder a ação. Então, então, assim, você tem que, de repente, tentar fechar.
O que eu tenho no meu contrato? No meu contrato, para ver se amarra, né? Assim, e até para evitar do cliente fazer algo errado. É que ele tem que contratar comigo quando ele completar o tempo. E eu também tenho aqui, sistema de controle de processo, eu já calculo quando vai dar o tempo dele. Então, eu já faço contato com ele. Entendeu? Calculo. Perfeito. Mas esse novo processo, perfeito. Via de regra, o cliente vai atrás de você. Aí você faz o administrativo dele, porque aí ele já deu esse tempo. novo processo eu cobro dele. Esse novo Não, processo perfeito. é um novo processo. Não sabemos se o outro vai ganhar. Esse eu cobro, você vai me remunerar. Eu vou deixar ele preparado. Entendeu? Por quê? Porque eu já vou juntar nesse processo todas as provas, por exemplo, que eu juntei no anterior. Porque Maravilha. se eu ganhar lá, por exemplo, só uma declaratória, depois eu peço retroativo nesse. Enfim. Aí, não, quanto a isso, eu acredito que não tem problema de cobrar um novo processo. Mas aí, só ressaltando, e aquele processo que ainda está correndo, que vai depois casar lá no final, que o cara já aposentou administrativamente? Essa que é a dúvida, né? Porque ela dá essa margem de interpretação, todo proveito econômico. E aí? então, Acho que a questão ética vai bater mais aí, né? De não cobrar. Eu entendo que ele só vai te pagar daquilo que ele tiver direito a receber, porque o outro ele já tinha direito também. Perfeito. Entendeu? O outro ele também já tinha direito. Doutor Agora, pelo jeito, já... agora, a sucumbência talvez você consiga. Entendi. Eu ia perguntar da sucumbência também, mas você respondeu as duas numa só. Agora, sabe onde está o X, Welton? Sabe onde está o X? É ele não querer receber o judicial. É ele optar... Alterar a DER para melhorar o benefício dele, né? Não, ele aposentou lá sem o fator, porque ele completou o ponto. Isso. E a tua aposentadoria veio com um fator 2 anos antes. Exatamente. Aí o tempo demorou tanto que agora o que você vai fazer vai descontar, ele vai receber menos e os atrasados não dá nada. Entendeu? Ele vai receber uma aposentadoria valor maior e deixa você sem atrasado para receber. E aí? E aí? Então, você tem que fechar o contrato, meu amigo. E aí que tem um tema no STJ falando isso aí. Aí você tem que torcer para ganhar o tema, né? Exatamente. Vai dar o tema. Não, perfeito. Obrigado pela... Muito boa. Vamos ver aqui. Soma tudo e tira 30. Beleza. Obrigado, Rafael. Pode estar contratando a tabela. Aqui a gente está falando da tabela. Legal. Bom, meus amigos, mais alguma coisa? Não? Então, acho que podemos encerrar, né? Bom, qualquer questão a gente está à disposição, permaneça à disposição, tá bom? Queria mais uma vez agradecer imensamente ao Dr. Jace pela exposição, pelos debates, Dr. Elton pela participação, todos aqui, grandes amigos, né? Que logo a gente possa se encontrar e fazer aí uma confraternização, né? Poder se reunir novamente. Todo mundo certamente com saudade, né? E que a gente possa aplicar aí as tabelas da melhor maneira possível, que a gente possa contratar da forma correta, que os nossos clientes possam entender aquilo que eles estão pagando, que nos pague com alegria, né? Que a gente consiga receber bem e que eles não se sintam prejudicados e que a gente tenha aí a nossa remuneração garantida e protegida pela OAB. Beleza, meus amigos? Beleza. Então, uma boa noite a todos. William, muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Tá, pela condução aí. Podemos encerrar aí a gravação e encerrar a atividade. Dr. Jace, antes disso, quer dar uma palavra final? Não, só agradecer a todos pela presença, né? Online. E estamos aí para auxiliar sempre que possível. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, gente. Abraço. Tudo de bom. Até mais. Obrigada.